E aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo, do blog traderrodrigo.com.br, e aqui é minha atualização semanal da minha estratégia de trend following ações, investindo, né, ou fazendo trade de longo prazo nas ações, buscando aproveitar o maior tempo possível, né, posicionado nas ações enquanto elas estiverem boas. Aqui dessa vez vou pôr uma câmerazinha aqui do lado, né? Vamos ver se dá certo aqui. Parece que o outro tava meio, né? Ninguém sabia se tinha alguém falando por trás ou não, né? Como é que era o negócio. Então vamos ver se funciona aqui essa câmera. Então só lembrando que esse vídeo aqui eu não tô dando recomendação nenhuma de compra ou venda. Tô simplesmente aqui mostrando a minha estratégia pessoal para fins educativos e de estudos, né? Uma estratégia que eu já uso há mais de 10 anos, com algumas modificações, melhorias e estudos ao longo dos tempos, né? E eu acho que de grande valia aí para quem está procurando uma estratégia e querendo, né, investir em ações aí de modo bem criterioso, bem objetivo, né? E minimizando os riscos e maximizando os lucros. Então, eu acho que é um bom ponto de partida para estudos, né, de analisar o tipo de operação, o tipo de estratégia que eu faço. Eu acho que é de grande valia para entrar nesse mundo das ações de forma bem... um bom nível de segurança, né, vamos dizer assim, né? Apesar de ser renda variável, a gente tem um bom nível aí de controle de risco e tudo mais, né? Então vamos lá. Então, depois da introdução, então esse aqui é o gráfico do Ibov, né? Então após algumas semanas aí de alta, teve um leve candle de leve indecisão, né? Então não teve muita volatilidade essa semana. Isso do Ibov, né? Nas minhas ações houveram várias ações com volatilidade para cima e para baixo. Não foi tão morno assim, né? Então, mais uma vez, como eu sempre digo, né, as ações que eu tenho aqui em carteira, que eu tenho no radar, né, são bem... quase nunca elas fazem parte do Ibov. Então, normalmente não tem nada a ver com o que acontece no Ibov. É bem não correlacionado, né? Então, não quer dizer muita coisa o que acontece com o Ibov. Então vamos lá para minha carteira, mas mesmo assim, né, ainda assim fez uma nova máxima histórica aqui do Ibov essa semana, né, chegando em 131 mil pontos. Então PTBL, minha ordem de entradas, né, então PTBL, minha primeira entrada lá embaixo aqui, em maio do ano passado, maio ou junho, né, junho. Então, ainda aqui depois da forte correção, aqui ainda fazendo um movimento meio lateral, por enquanto tá uma correção bem tranquila ainda, né? Bem suave, vendo que o stop está aqui embaixo, está bem longe ainda, e esse aqui que é o meu indicador de correção máxima. Então esse aqui é o que eu uso para balizar o máximo de correção se eu resolver fazer uma nova entrada pelo semanal. Então, apesar de eu não estar interessado em fazer uma nova compra nessa ação, né, o FR dela tá meio fraco, né, 86, né, então apesar de eu não estar interessado em comprar mais dela, né, porque se eu quisesse, estaria dando uma entrada aqui no topo tranquilo aqui, né, ou até por correção, mas enfim. Mas assim, eu sempre acabo dando uma olhada aqui nesse indicador, né, de correção máxima, para ter uma noção, né, da volatilidade da ação, né? Então a gente pode ver que nessa correção aqui, proporcionalmente a esse período, é óbvio que em reais, né, quanto mais caro a ação, mais ela corrige, né? Porque se ela corrigir 10% lá em R$50, são R$5 de correção, né? Agora aqui nos R$5, 10% são 50 centavos, né? Então, assim, eu não costumo usar gráfico logarítmico,
Eu uso o gráfico de escala normal, escala aritmética normal. Então, obviamente, à medida que o preço vai ficando mais caro, né, a parte mais baixa, que os preços mais para baixo vão ficando desproporcionais dos preços, né, antigos, né, em termos de visual, né, só em termos de visual, escala gráfica, né. Então, essa linha aqui, né, como ela é por volatilidade, né, é baseado no ATR, né, então acaba sendo, eu olhando aqui o histórico, né, eu consigo ver, ter uma noção bem interessante, né, como é que está sendo a correção em termos de volatilidade, né. Então, aqui atualmente, né, então essa correção aqui, em termos de volatilidade, né, que é relativa, né, então a gente vê que tem uma correção bem leve, né, proporcional, né, ao preço da ação, né. Então a gente pode ver que essa anterior aqui foi bem maior, então ela veio abaixo, né, da linha azul aqui de correção máxima, ou seja, abaixo do 2,5 ATR, do topo. Então foi uma correção proporcional aqui muito maior, né, e mesmo essa daqui, né, foi uma correção, depois lateralizou, ela foi proporcionalmente mais próxima aqui, né, da linha azul, né. Então eu acho interessante, assim, uma coisa que eu acabo nunca mencionando, assim, mas eu sempre acabo olhando, né. Eu acho interessante ter essa noção de tamanho de correção, né, mesmo quando eu não estou procurando por entradas, certo? Então, assim, às vezes né, o objetivo aqui é passar rapidamente em cada ação, né, não vai ficar muito tempo, mas às vezes eu vou, né, lembrando de algum ponto interessante de falar, seja de um gráfico específico ou seja do que eu analiso, né, no geral. Então eu acho bacana aí dando esses toques né, que normalmente eu não escrevo no blog ou no grupo, né, do WhatsApp. Então eu acho bacana aí dando esses toques, porque análise técnica é isso, né, análise gráfica, né, assim, no caso eu, né, que sigo tendências, né, e faço trades a favor da tendência e pegando tendências longas, né, então a gente, uma infinidade aí de 400 ações, a gente quer selecionar, além no meu caso do FR mais forte, algumas, né, pegar as ações mais harmônicas, né. E um dos pontos aí de tendência harmônica que eu considero é o padrão das correções. Esse aqui não é dos que eu mais gosto, né? Então o gráfico não é dos que eu mais gosto, mas enfim, eu acho que então esses pontos, né, esses toques, essas dicas, né, que a gente vai tendo aí de gráfico, eu acho que são importantes para ir, para ir somando nessa análise visual gráfica, né, das tendências. Bem, então depois de falar desse tema, vamos para a próxima. FRAS 3, né, continua bem de lado aí. Semana passada acabei não gravando o vídeo, eu estava viajando e cheguei no domingo meio tarde aí, então acabou não dando tempo, né? Então vamos considerar aqui que essa atualização dessa semana vou acabar mencionando dos últimos 2 candles semanais aí, né, para tirar o atraso. Então, né, semana passada, ou retrasada, né, passada, né, ameaçou aqui uma retomada, né, da tendência, né, mas ainda tá dentro dessa faixa aqui, né, daqui aqui mais ou menos, né, então tá bem de lado ainda. Por enquanto eu tô dentro, tô pagando para ver se vai retomar esse movimento, né. Mais algumas semanas eu pago para ver. Cash 3 também ainda não está me agradando a tendência, está difícil de engrenar até agora. Depois dessa forte semana que eu achei que ia romper esse topo aqui para engrenar, mas aí depois de 2 semanas aqui de volta, né, sentiu aqui esse topo e já deu uma leve queda, pelo menos foi leve até então, mas na torcida aqui para ver se vai romper ou não, né? Vamos ver. Ether 3, então essa aqui entrou
pro rol aí das que teve forte volatilidade essa semana. Então uma queda bem razoável aí, né? Queda médio porte, médio forte aí para uma semana. Mas por enquanto tá dentro aí, né? Então tá vendo que, por exemplo, aquilo que eu estava falando, né, do tamanho da correção. Então a gente pode ver que essa correção aqui já está um tamanho, um porte um pouquinho, né? Correção que eu digo, não só esse candle, né? Desde aqui do topo até aqui, né? Então a correção, ela já tem um porte um pouquinho mais acentuada, né? Não é tão leve assim, né? Pode ver que aqui uma correçãozinha para ter uma medida, né? Uma correçãozinha bem levinha, bem longe daqui. Essa daqui também, ó, talvez um pouquinho abaixo da metade do caminho, né? Então um pouquinho mais acentuada, mas tá dentro por enquanto aí, né? Vamos ver. CRPG5, essa fez a volatilidade ao contrário, para cima, né? Uma semana bem forte de alta. Então nesse caso aqui eu já subi bem meu stop aqui. Então já está um bom tanto acima das minhas entradas, né? Essa aqui o FR está 95. Então é uma que eu talvez possa pensar numa nova entrada essa semana. Lembrando que essa aqui tem uma liquidez menor, então não dá para fazer entrada muito grande nela, tem que, dependendo aí, provavelmente diminuir a mão, né? Bem, aqui, esse meu vídeo aqui vai ficar em cima do volume aqui, né? Então talvez seja melhor por aqui, né? Depois eu vou fazer uma experiência. Normalmente o pessoal põe aqui embaixo, né? Põe nos cantos, né? Mas a gente que analisa gráfico às vezes fica meio atrapalhando, né? Quando a gente pega aqui aqui com certeza não é um lugar ruim, né? Que vai ficar onde os nossos gráficos de alta aqui é onde vai ficar todos os nossos preços, né? Então não quero que fique em cima do meu preço aqui, né? Mas enfim, vamos ver se fica talvez melhor aqui, né? Não vai atrapalhar muito, sei lá, fazendo uma experiência. Então aqui o volume dela ainda não está aumentando muito legal ainda, né? Então o volume semanal dela aqui está na faixa do volume médio, né, das últimas 10 semanas, na faixa aí de 4 milhões, está menos de 1 milhão por dia, né? Então é um volume, né, uns 800 mil por dia, é um volume meio baixo, né? Então não dá para comprar, apesar da tendência estar bem interessante, não dá para comprar muito dela, né? Talvez igual eu fiz aqui, né? Compra, depois compra de novo, né? Faz 2 compras. A compra em si é a parte mais fácil da história, né? Que vai comprando e vai somando, né? E eu até pode deixar a ordem no book, enfim, dá para comprar fácil, né? O problema que eu vejo da liquidez é na hora de sair, né? Aqui eu comprei 0,5%, né, de risco, né, do meu patrimônio, né, 0,5% aqui, 0,5% aqui. Vamos falar que agora aqui nessa região eu compro mais 1%, dividindo em 2 compras. Então, vamos falar que no total eu tenho 2%. Né, isso em número de ações, né, representa, né, sei lá quanto, né, não sei quantas ações, mas na hora de vender, né, se os 2 stops, né, esse stop atual e depois o próximo que eu vou comprar aqui, quando eles juntarem, né, ficar um stop único para todas as posições, uma vez que bate no stop, né, vai ser uma ordem proporcional grande, né, grande proporcional à liquidez do ativo, né? Então aí pode ter uma pequena complicação aí, bater o stop aí e gerar vai pegar um slippage grande, né? Vai sair consumindo book, o preço vai escorregar muito para baixo, né, no stop. Então esse que é o problema. O problema é no stop, e não nas compras em si, né? Então normalmente eu acabo não fazendo isso, né? Muitas compras em ações pouco líquidas. Então acabei que nunca pensando muito em estratégia disso, né? Então uma coisa a se pensar de uma estratégia de
talvez múltiplos stops também, um stop, né, um normal aqui, talvez um stop um pouco mais curto também, ou um pouco mais longo, para dividir o stop, enfim, né, não sei, tem que pensar ainda nisso aí. Então a próxima aqui, BID 4, também essas últimas 2 semanas aí não foram legais, né, não caíram muito, mas, né, desde aquela forte alta que teve 3 semanas atrás, né, já recuou e continuou meio morta aqui, então não está muito animada não, né. Então se a gente pegar o histórico, também que aqui está no gráfico semanal, não tem um histórico muito, tem sim, aqui é 2000, sim, não, desculpa, aqui é 2021, né. Então se a gente pegar o histórico recente dela aqui, a gente pode ver que ela não enroscou tanto assim recente, né. Aqui ficou meio de lado, mas corrigiu e depois já foi, né. E anteriormente tudo aqui, né, não teve muito enrosco, agora que ela está enroscando mais, né. Antes disso ela tinha enroscado aqui nessa parte no ano passado, né, do meio do ano passado. Ela tinha enroscado, depois foi, então vamos ver, né, se ela dá essa enroscada e continua aqui. Aqui, obviamente, ainda a tendência é altista, né, então Unip 6, outra coisa feia, hein? Olha, esse aqui foi forte, ó. Só, né, aqui, ó, olhando aqui a linha azul, né, da correção máxima. Então pode ver que ela corrigiu abaixo desse valor em um candle só. Então ela fez uma máxima nessa semana, uma máxima maior que a anterior, mas depois já capotou e fechou lá embaixo. Então uma correção bem forte, já está um pouquinho, né, um pouco mais ou menos próximo aí do stop, né, não foi tão legal, né. Então vamos ver o que ela faz essa semana, esperando aí que volte a subir. INEP 4, do outro lado, né, ainda bem que a carteira está balanceada, então até então aqui 2 que caíram forte e 2 que subiram forte, né, então estão compensando uma a outra aí, né, então isso que é interessante, né, por melhor que seja a ação, sempre vai ter esses momentos de correção, né, então é bom ter esse balanceamento aí, que às vezes umas compensam as outras e, né, o estrago diminui, né. Então aqui uma forte alta, o stop subiu, nesse caso aqui o stop da primeira posição subiu e já juntou com o da primeira, aliás, com o da segunda, né. O da segunda subiu 2 centavos só, né, bem pouquinho, mas foi só, praticamente já juntou, então agora eu estou com um stop único para as 2 posições, né. Então muito boa semana aqui para a INEP, né. O volume, né, volume de lotes, né, de quantidade, está meio estável, né, não tá, poderia ter sido maior nessa semana de alta, né. O de quantidade, o financeiro está subindo, né. Então se a quantidade permanece estável, mas o preço está subindo, então obviamente teve que girar mais dinheiro para comprar, né, os mesmos lotes, né. Então por isso eu gosto de ter o volume financeiro aqui, né. Primeiro que é para saber o volume mesmo, para estar em termos de liquidez, né, para ver se está dentro aí dos meus padrões, né, seja uma liquidez muito grande, que eu já não gosto, ou uma também pequena para tomar atenção, né, mas também para ter noção né, se o volume está aumentando, né, durante as subidas, né. Então nesse caso é interessante ver, né, que mesmo um volume de quantidade estável, o financeiro aumenta, né, então precisa de ter mais dinheiro injetado para comprar a mesma quantidade, uma vez que o preço está maior, né. Beleza, stop subido aqui. FAIR, essa aqui é sensacional, né? Essa aqui está subindo incansavelmente, um gráfico perfeito até então, né? Só candle verde semanal, né? Tá alegrando a carteira aqui, alegrando geral, é sensacional,
né? E aqui, ó, aqui o melhor da história é isso aqui também, né? Além do, o melhor é o preço, né? Claro. Mas além do preço, né? O volume, né? O volume subindo em escadinha, né? Tanto o volume quantidade quanto o volume financeiro, né? Então tá entrando muito dinheiro aqui na ação, mesmo depois de forte subida que já fez, né? Ela veio recentemente, né? Desde essa correçãozinha aqui que depois quando ela começou a subir, estava na faixa aqui dos 7, 8 reais, né? Foi só, né? Candle verde de subida, né? E mesmo depois de ter subido aqui muitas centenas de %, né? Ainda o volume continua a aumentar, então está entrando muito dinheiro nela, né? Então, muito bacana. Tava até tentando comprar mais já essa semana, mas ela não corrige nada, né? Então, desde essa região para cá, faz umas 2 semanas estou tentando comprar, né? Então, uns 10 candles aqui para cá, né? Aqui teria dado uma ótima entrada, né? Mas aqui foi bem próximo da minha entrada, então aqui eu não estava autorizado a comprar mais ainda, né? Porque eu tinha acabado de fazer uma compra. Então, desde que o stop subiu, né? Então, nessa região aqui que eu estou procurando uma correção, mas ela não faz, né? É óbvio que para minha parte comprada, eu quero que ela só suba mesmo, eu não quero que ela corrija, né? Mas ao mesmo tempo eu quero que corrija para poder comprar mais, né? Então, mas, né, excelente, sensacional, tá levando a carteira nas costas, é o melhor ativo do momento aí. Deu mais de 300% dessa minha primeira compra aqui, né? Então 11, né, vezes 4 daria 44, né? Então acima de 300%. Então excelente. Tesla 3 também bem de leve, não está saindo do lugar, mas, né, o padrãozinho dela é esse, né? Rompe, fica de lado. Esse aqui rompeu também falso, ficou de lado, depois estourou, ficou de lado, estourou, né? Aqui estourou, né? Rompeu, ficou de lado. Então faz parte, né? É importante conhecer o padrão da ação que está operando para saber o que esperar dela, né? Então isso aqui está totalmente normal para o padrão dela, né? É óbvio que a gente quer que anda, né? Mas é o estilo, né? Se resolver operar, tem que saber esperar, né? Pose 3, outra que caiu, uma queda aí razoável, né? Não muito grande, proporcional aqui a volatilidade do ativo, né? E também já tinha subido aqui 3 semanas seguidas, né? Então faz parte aí uma correção. E a última, opa, aqui atrapalhou. Vamos 3, vamos que está voltando, né? Comprei pelo gráfico diário, ela rompeu e já voltou, né? Tá beirando o stop aqui, então vamos ver aí o que vai acontecer. Então essa daí, então essas são as ações da minha carteira, né? Então tá, várias estão acima de 90 ainda, então tá bem estável a carteira, bem interessante. Então, beleza. Agora as ações aqui da minha que está no radar. Então aqui, primeiro as ações que eu estou com ordem. As que eu tô com ordem. Eu deixei aqui para lembrar de falar, né? Então, a GPCP é uma delas, mas ela mudou o nome, né? Então, mudou o código, né? Então, o código agora é DXP3. Então, infelizmente, o MetaTrader aqui, tanto o Profit Chart também, né, eles não estão mostrando o gráfico antigo aqui, né? O gráfico, ela mudou aqui na terça, né, eu acho, terça-feira. Então o gráfico anterior disso eles não trouxeram para esse aqui, né? Não mudaram só o código, eles cortaram, né? E aí se você vem aqui não tem, né? No Profit talvez tenha aqui, né? Então é meio ruim isso aí, mas no TradingView, né?
dá para ter de view web, dá para ver o gráfico completo, né, com esse código novo. Ele mostra a ação inteira lá. Então, aqui eu vou comprar no gráfico diário. Acabei não separando aqui para mostrar o gráfico, né, certinho, mas não é nesse topo aqui, né, é um topo anterior, né, então é o preço um pouquinho maior, né, e o stop na mínima. Eu não gosto quando fica esses gráficos assim, né, mas como está uma ação bem forte aí agora recentemente, então eu vou seguir nela. Mas acho que eu vou pôr isso aqui para não atrapalhar, hein? Então GGPS 3, então está fazendo uma correção aqui no gráfico diário, né? Então essa aqui é uma ação nova, ação de abril, né? Então a gente pode ver que de abril para cá, né, já subiu mais de 50%. Então está com o FR proporcional dela 94. Então está bem interessante. Então uma ação que está começando agora. Então vou fazer uma aposta nela. Então aí agora as outras ações que tá na minha prioridade, mas ainda não tenho ordem. Essa daqui eu posso até pensar, né? Com 3 candles aqui de correção, posso até pensar se eu vou querer entrar ou não. Talvez sim, vou dar uma pensada depois. Se eu resolver, eu atualizo no blog lá. Então, o CRP que eu tinha falado, né? Então, aquela que está com uma liquidez menor, mas está com uma tendência bem interessante, né? Então, estou esperando aqui a correção. E também, né, eu estou pensando na questão da liquidez, como eu tinha falado, né? Então, vou pensar nisso tudo aí para fazer a decisão, tomar a decisão se eu vou comprar mais dela ou não. FAIR 3, então eu tinha comentado, né? Então está com uma tendência fortíssima aí, estou esperando uma correção no diário para entrar. O NIP 6, né, então, que ainda estou pensando também, fez uma correção bem forte aqui, né? Estava bem interessante até então, agora deu uma desconfigurada, né? Correção bem forte. É engraçado que eu pus aqui a NIP 3, que elas andam bem casadas, tá vendo? Elas até aqui, né? Até o começo do mês, elas estavam andando assim de forma bem casada graficamente, né? Apesar de diferente, né? O NIP 3 tem bem menos liquidez, né? Os candles são um pouco diferentes, formam mais sombras, né? Então tem uma liquidez menor, né? O gráfico do 6 é mais harmônico, né? Mas a 3 corrige menos, né? As correções são menores na 3, né? E agora essa recente correção aqui foi bem menor na 3 do que na 6, né? Então deu uma descasada forte aqui, né? Não sei o que isso representa, né? Se uma representa mais que a outra nesse sentido, né? Uma vai seguir a outra ou não agora, né? Se a 3 está indicando um movimento prévio, né? Que a 6 vai seguir, né? Ou não, né? Não sei por que descasou tanto assim agora. Então ficou a 6 com um movimento mais feio, mas eu não estou a fim de operar a 3 não, né? Apesar de estar com o FR maior, né? A liquidez achei meio ruim, né? No intraday, se tiver no intraday também, tá a liquidez está menor, então forma uns espaços maiores, as ordens, né? Vai tomar uns slippages ali. Então assim, eu estou de olho aqui na NIP 6 ainda. Talvez eu monte uma entrada, mas é uma entrada meio alternativa aqui, né? Então no gráfico semanal, né? Por uma entrada no diário, né? Semanal não deu entrada aqui. No diário, né? Poderia uma entrada pelo rompimento diário, mas está gigante, né? Então anula essa minha entrada, 22% aqui do topo ao fundo, né? E também ela já passou
da minha correção máxima, né? O que me tira disso aí. Então, o que me sobra agora é uma entrada por correção, né? A entrada por correção eu teria que esperar mais um candle semanal aqui, né? E para pensar na entrada. Nesse caso, né, como ela já até deu uma estabilizada aqui, talvez, se ela tiver mais 2, 3 dias de alta nessa semana, ela já vai fechar, ela pode fechar lá para cima, né? Próximo aqui do topo, né? E aí no meu gráfico semanal, né, vai ficar um candle, vamos falar, parecido com esse aqui, para verde aqui, né? Aí não me deu setup nenhum, né? Porque para comprar no topo aqui, o stop vai ter que ser lá embaixo do mesmo jeito, enfim. Então o que eu estou pensando aqui? Uma entrada alternativa. Né, o candle semanal para correção, né? Eles, né, uma semana de negócio aqui são 5 dias, né? 5 candles diários. Aqui a gente já formou 4 candles diários, né? Então, o único azar, né, se a gente pode falar assim, né, mas é que esse candle gigante foi na segunda-feira, né? Se tivesse sido numa sexta-feira, esse candle gigante aqui, né, precisaria de mais um dia, um candle só, para formar uma semana, né, de segunda a sexta, né? Então, se eu estivesse chaveando aqui um dia para trás, né, então é como se fosse agora, né, com o fechamento da segunda-feira, como se estivesse formando assim 5 dias, 5 candles aqui, uma semana de terça a segunda, vamos falar assim, né? Então, óbvio que eu não estou querendo definir um setup aqui, começar a inventar muita história, mas, né, tecnicamente aqui representa 5 dias de negociação, como se fosse uma semana, né? Uma semana de negociação, só que não é de segunda a sexta, né? Então, uma entrada alternativa para casos bem raros que acontecem assim, né? Esse estilo que eu até dei uma pesquisada para ver outros casos e não achei muito, não, bem difícil. Então é um caráter de exceção mesmo, né? Então talvez eu espere, dependendo da formação da segunda-feira, né? Talvez eu compre, por exemplo, supondo que a máxima da segunda seja aqui inferior, né, a esse aqui. Então talvez eu ponha uma entrada de compra aqui, né, nessa máxima desse candle verde aqui. Então na segunda-feira eu vou analisar isso aí. Então essas são as 3 ações aqui que eu estou de olho nessa semana. E as demais, então as demais, a TMP3, né, continua feia aqui da correção, sem interesse. A ZEV4 coloquei no radar agora, porque ela começou a fazer um movimento forte aqui, FR91, mas vou esperar uma continuação dessa tendência para ver se ela vai ter uma continuação mesmo. BPAN4, né, continua na tendência legal ali, mas FR89, então né, e a liquidez grande, né, uma liquidez grande acima de acho que 200 milhões, né? Então não estou no interesse para comprar ela agora. FESA 4 também baixou a FR 87, também não estou com interesse agora. INTB3, então deixei aqui no gráfico diário, né? Então tá com uma tendência aqui no diário bem estável, bem legalzinha, né? Poderia ser uma opção interessante, né? É uma opção segura, vamos falar assim, daquelas igual era como é que chama aqui? Oh caramba, sumiu o nome aqui. A Fras, né? Igual tinha a tendência da Fras, né? Ela não subia forte, mas estava sempre subindo ali, né? Sempre subindo, estável, antes dessa consolidação grande dela aí, né? Então tá da mesma forma. Então o FR dela não é grande, mas está bem estável, né? Mas eu não vou querer comprar, estou priorizando, como eu tô com minha carteira está bem cheia aqui, estou com 18 posições de ação, né? Então acho que é meu recorde.
Acho que eu nunca tive tantas ações assim em carteira. Posições, né? Porque eu tenho as pintadas aqui são as repetidas, né? Então ações não são tantas assim, mas são várias posições, né? Várias compras em pontos diferentes, né? Então, como eu já tenho bastante, e o FR dela está um pouco baixo, mesmo estando bem estável, legal, eu quero priorizar as mais fortes, né? Então, dentre elas, né? Dessa aqui que é nova também, né? Tem desde o começo do ano, né? Então tá com uma tendência bem legal. Mas a gente pode ver que aqui, ó, ela que começou em janeiro, fevereiro, né? Então ela subiu desde a abertura dela aqui, ó, subiu 60%. Então lembra que a gente tinha visto aqui a GGPS, que em um mês e meio tinha subido 50 e poucos por cento que a gente tinha visto, né? Então em bem menos tempo ela subiu quase a mesma coisa, né? Então se for para priorizar aqui, eu estou priorizando a GGPS, que está mais forte. JBDU, né, fez um candle violento, ela teve uma subida fortíssima e depois devolveu 3 dias fortíssimo de queda também. Sem nenhum interesse nela, só acompanhando. Lupa 3 também indo embora para baixo, sem interesse. Home 3 também tá ruimzinho aqui a tendência. TQN3, aqui eu gerei um FR atualizado essa semana, então os valores já estão meio atualizados aqui. Então aqui TQN baixou o FR já, então já deu uma diminuída na força da tendência. Então FR 79, né? Só vou manter aqui mais algumas semanas para ver se ela vai subir ou não, senão já estou tirando. TPIS também deu uma baixada boa, 82, depois daquela subida, né? depois daquelas 2 semanas de queda, já não teve mais força até por enquanto, né? Continua aqui embaixo. E Viver também semelhante, 83, né? Deu também depois da subida aqui, pegou nas resistências aqui, já 2 semanas de queda. Só tô de olho, enquanto não romper isso aqui de novo, eu não considero nenhuma entrada nela, né? Só quero ver se vai continuar a tendência. Se continuar, depois de romper aqui, aí eu penso se vai valer a pena alguma coisa ou não. Bem, então é isso aí. Acho que esse vídeo ficou até um pouquinho mais longo, mas eu quis explicar algumas coisas a mais essa semana aí, né? Alguns detalhes de gráfico. Eu acho que esses vídeos são para isso, né? Não só falar. A maioria dos gráficos dá para falar rapidamente, não dá para você ficar enrolando muito, mas eu acho que é interessante, né, alguns pontos aí que eu for lembrando, alguns detalhes, algumas dicas, alguns toques da parte gráfica, tudo, né, da minha análise, que eu não ponho, já que eu não escrevo, né, esse tipo de coisa no blog, né? No blog eu sou mais objetivo ali, né, nos textos, eu ponho só realmente a parte mais básica das operações que eu estou comprando, vendendo, ajustando stop e tudo mais. Então acho que nesses vídeos, né, mesmo que fique um pouquinho longo aí, como é uma vez na semana só, né, eu acho que é interessante quando eu tiver alguma coisa a mais, né, alguma dessas informações a mais aí, eu acho que é interessante ir falando assim eu acho que, né, para agregar um pouco mais aí, né. Então é isso aí, boa semana a todos, vamos, né, continuar mandando aí boas energias para Fair 3, né, para continuar, né, dando muitos lucros para a gente, né. Boa semana a todos, bons trades e excelentes tendências. Abração aí.